Assumir uma nova identidade, sumir, desaparecer, começar tudo de novo, com outro nome, em outro lugar, conhecer outras pessoas. Se você tivesse a chance de viver isso, você faria? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Celso Bandarra, roteirista, ator, jornalista, criador e produtor de conteúdo. Esse assunto me deixou fascinado. Esse fenômeno que acontece no Japão chamado de Joatsu. É um termo que significa pessoas evaporadas. Trata-se de indivíduos que escolhem desaparecer completamente de suas vidas, abandonando famílias, empregos e identidades para recomeçar no anonimato. É uma ideia muito maluca. Não necessariamente essas pessoas praticaram algum crime ou estão se escondendo de alguma coisa em especial. Pelo que eu entendi, elas simplesmente querem viver outra vida. Se afastar das pessoas com as quais elas convivem, do trabalho que elas têm, da rotina que elas têm, das pressões sociais, provavelmente, que elas sofrem, para elas caírem no mundo. O negócio é tão organizado, é o Japão, né, gente? O negócio é tão organizado que, para auxiliar nesse processo, olha só, existem empresas chamadas agências de fuga noturna, que organizam mudanças secretas, transporte de pertences e até orientam na alteração de documentos pessoais. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas desapareceram dessa forma ou desaparecem dessa forma todos os anos, criando uma espécie de vida paralela silenciosa. Inclusive tem um documentário, porque é um fenômeno que chamou atenção em nível internacional, e tem um documentário que fala dessas pessoas e as consequências emocionais para as suas famílias. Você já imaginou uma família que simplesmente fica sabendo que o seu ente querido sumiu, desapareceu, ele foi embora, né? Não sei se as pessoas avisam, eu acredito que não, né? Eu acredito que a ideia é justamente não deixar rastro, não deixar pista. Eu confesso que a princípio parece muito maluco, parece uma ideia muito doida, muito estapafúrdia, muito sem pé nem cabeça, mas confesso também que me desperta um certo fascínio. É essa sensação de repente você resetar a sua vida, de você começar tudo de novo, de você zerar, de você limpar os arquivos, limpar a lixeira e começar tudo do zero. É claro que a gente pensa diretamente nas pessoas envolvidas nisso, né? Pai, mãe, marido, mulher, irmão, chefe, amigos queridos. Como será que essas pessoas convivem com isso? Como lá isso me parece um fenômeno relativamente comum no Japão, eu acho que quando essas pessoas desaparecem, devem até procurar a polícia e tudo, mas deve também ter uma certa certeza, se é que existe esse termo, certa certeza, de que essas pessoas sumiram por vontade própria. Você já imaginou você ter alguém das suas relações, pode até não ser um parente, mas que seja um amigo, e que de repente você imagina que essa pessoa conscientemente, propositalmente, quis desaparecer, quis sumir da vida dos outros, aliás, sumir da própria vida, né? Porque se você tem agências que te ajudam até a tirar uma outra documentação, isso é muito maluco. Quando a gente pensa em Brasil, eu pelo menos tentando fazer essa reflexão sobre esse tema, no Brasil a gente não tem esse número, eu fui até pesquisar, a gente não sabe de fato quantas pessoas somem por vontade própria, se é que existe um número tão significativo assim aqui no Brasil em relação a isso. Mas eu fui pesquisar números de desaparecimentos, e segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
entre 2019 e 2021, mais de 200 mil pessoas desapareceram aqui no Brasil. Isso representa uma média de 183 desaparecimentos por dia. Já o Anuário da Segurança Pública 2024 aponta que só em 2023 foram registrados 80.317 casos de desaparecimento, o que dá uma média de 220 pessoas desaparecidas por dia. É evidente que a gente não consegue dizer, não pode afirmar que todas essas pessoas desapareceram por vontade própria. Aí tem muitas crianças, tem muitos idosos que muitas vezes já não têm mais nenhuma referência de memória e acabam desaparecidos, acabam sumidos para sempre. Mas eu fui perguntar também e fui pesquisar se tem alguma coisa que se aproxime dessa estatística de será que uma parcela dessas pessoas que desaparecem no Brasil, por exemplo, desaparecem porque querem, por vontade própria? A pesquisa que eu fiz diz o seguinte: o Brasil não possui um sistema nacional unificado que permita identificar com precisão os motivos dos desaparecimentos. No entanto, especialistas apontam que muitos casos não estão ligados a crimes, e sim a, olha só, aí seria um caminho, uma pista para saber o que é que faz uma pessoa desaparecer por vontade própria. Quais seriam esses possíveis motivos? Conflitos familiares, dependência química. Muitas vezes essas pessoas querem consumir algum tipo de droga e a família não permite, começa a lutar contra, até para salvar, de certa forma, essa pessoa, tirar essa pessoa do vício. Ela então desaparece para poder consumir o que ela quer. Transtornos mentais, muitas vezes as pessoas não têm conscientemente essa vontade, provavelmente, de desaparecer, mas os transtornos mentais fazem com que elas sumam, se percam, sigam por caminhos que nem elas sabem direito onde é que vão dar. E escolhas voluntárias de rompimento de vínculos sociais. Isso é muito doido, né? Eu conheço uma pessoa que tem um irmão que tinha profissão, que tinha, acho que inclusive foi casado, e que de repente ele resolveu ir embora, largar emprego, tinha um ótimo emprego, largar a própria casa, e ele foi encontrado por essa família mais de uma vez nas ruas. E ele chegou a ser abrigado na casa de um dos irmãos, ele tinha muitos irmãos, mas depois ele optou por voltar para a rua. E os irmãos, me parece agora, não sei, não tenho certeza, mas me parece que eles continuam sem contato de novo. Ele até fica pela cidade em que eles nasceram e viveram, e muitos vivem, mas ele não foi mais visto pela família. É muito doido isso, né, gente? É muito complicado. Já é complicado você imaginar que alguém foi tirado, esse número de 200, 183 até 220 pessoas por dia, né? Esse número é do Anuário de Segurança Pública, fala em 220 por dia. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública tinha uma estatística entre 2019 e 2021 de uma média de 183 desaparecimentos por dia. O que eu ia falar? Se a gente já fica assustado com o fato de que algumas pessoas são sequestradas, são roubadas, são traficadas, né? Tráfico humano é uma realidade, me assusta ainda mais. Aliás, eu não sei o que é que me assusta mais, se é uma pessoa que anda e vive num país em que ela está sujeita a ser sequestrada, ou uma pessoa que, em sã consciência, resolve que não quer mais viver com aquelas pessoas, aquela vida, naquele cenário, com aquela configuração. Ao mesmo tempo, eu acho fascinante o tema. Adoraria fazer um documentário sobre isso, conversar, uma entrevista, conversar com essas pessoas para saber o que é que as motiva a fazer isso, né? O que elas esperam, o que será que a pessoa projeta
quando ela imagina que ela vai desaparecer num lugar e passar imediatamente a existir em outro? Será que ela quer ser uma outra pessoa ou ela quer simplesmente se distanciar daquelas pessoas, daqueles parentes, daquela rotina, daquela profissão, né? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é dizer, eu quero sumir aqui e aparecer aqui como outra pessoa, com outra profissão, com outro relacionamento, ou se elas simplesmente querem o anonimato, querem não ter que conviver, querem não ter que criar mais laços. É muito curioso, né, gente? No momento em que a gente ao mesmo tempo está tão exposto que a gente consegue ser rastreado pelo nosso celular, às vezes a gente está sendo rastreado e nem sabe, a gente já chegou ao ponto de entrar numa loja e chega um SMS, não sei se vocês já passaram por isso, de entrar numa loja e chegar um SMS dizendo seja bem-vindo, adoramos saber que você está de volta. E ao mesmo tempo tem pessoas que conseguem sumir, desaparecer e mudar de identidade. O Japão é um país também fascinante, com uma população igualmente fascinante, mas que também vive essa questão da depressão, até onde eu li, enfim, de uma forma muito, muito pesada também, né? Não sei se isso está diretamente relacionado a essas questões e fala-se muito também numa pressão social um pouco além do que seria o aceitável, né, nos povos orientais. O fato é que, assim, eu não condeno e também não sei se apoiaria, eu não sei o que eu diria para um amigo se ele chegasse para mim e dissesse assim, amigo, eu estou pensando em sumir, em desaparecer do mapa, em não deixar vestígio nenhum. E vocês? Vocês teriam coragem de fazer isso? Se vocês tivessem a oportunidade de mudar de identidade, mudar de país, ou mudar de estado, ou mudar de cidade, vocês conseguiriam e vocês gostariam de romper laços com a família, com a sua rotina, com a sua história, com a sua profissão? Me contem aí. Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada. Eu acho a situação fascinante, mas eu não tenho uma opinião formada se eu de fato faria isso, caso eu tivesse a oportunidade ou não. Mas é quase tentador. E vocês? Contem aí pra mim. Se acharam um assunto interessante, compartilhem. Clique aí no botão de notificações para receber sempre os vídeos. E até a próxima semana. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.